Tem muita gente pegando os desafios da vida e fazendo do desafio um grande problema. Então muitas vezes nós não temos problemas, nós temos desafios. Levar os irmãos a estar conosco numa caminhada de fé é um desafio, não é um problema. Eu sei que para os bispos trazer os irmãos aqui, não foi um problema, foi um desafio. Porque a vida é feita de desafios. Levantar um compromisso dentro da igreja e honrar esse compromisso, não é um problema, é um desafio. Desafio esse que você resolve com estratégias, desafio esses que você resolve junto com a comunidade da igreja, desafios esses que você reúne as pessoas da comunidade e começa a colocar para elas metas, estratégias, sabedoria tem que ser implantada no meio para poder direcionar tudo que vai ser feito. Ali é um desafio, não é um problema. O problema seria se não tivesse esses irmãos para que dentro da igreja pudesse fazer o que é necessário ser feito. Aí seria problema, não tem o povo para fazer isso? Quem está entendendo, diga amém. Fala para o seu vizinho, você não é um problema. Que às vezes você olha para alguém dentro da igreja e você diz assim, mas essa pessoa é um problema. Não, ela não é um problema, ela é um desafio que você está tendo para mudar a vida dela diante do que ela pensa, diante do que ela acha, diante do que ela acredita. Então o desafio é mudar a cabeça dessa pessoa. Nós estamos enfrentando um desafio na igreja. Mudar a cabeça das pessoas e mostrar para elas o que é certo e o que é errado. Nós temos um desafio, nós não temos um problema. Nós temos pessoas que podem pensar de forma diferente de nós, que podem achar coisa que nós não achamos. O desafio é mostrar a estas pessoas aquilo que elas não conseguem enxergar, não conseguem ver. Jesus não tinha problemas, ele tinha desafios. Quando Jesus andou sobre a terra, ele tinha inúmeros desafios. Mostrar àqueles que não acreditavam nele e não acreditavam no Pai, que aquele que estava com eles e o poder daquele que estava com eles era muito maior do que daquilo que estava no meio deles. Vou repetir, problema é quando você não tem saúde, está lutando pela saúde e você não consegue vencer esse problema da doença. Aí é um problema. Aí é um problema. Problema é quando você precisa sair da cama para ir trabalhar, mas a dor do corpo, a enfermidade do corpo da pessoa não deixa ela ir trabalhar, ela tem um problema. Não se pode tratar as duas coisas do mesmo jeito, da mesma maneira. A falta de maturidade leva a pessoa a tratar uma coisa sendo outra. Fala para o seu vizinho, você precisa ser uma pessoa madura. Então existem muitas pessoas de certa idade, de idade avançada, mais experiente, imatura. Como existem jovens de 15, 16, 18 anos, madura. E vou repetir, você pode ter maturidade com a idade, ou você pode ter maturidade com as experiências, não suas, mas as dos outros. Qual que você prefere, ganhar maturidade com o seu sofrimento, ou ganhar maturidade com o sofrimento dos outros? Eu não ouvi. Lógico, não, o seu. É bom sofrer, né?
Ué, então, é muito melhor você ganhar com um dos outros, velho. Só quem tem sofrimento que já teve, sabe quanto dói. Logicamente que você passa a ganhar maturidade com o seu sofrimento, porque quando você sofre, você diz, não quero mais passar por isso, então não vou fazer as mesmas coisas, eu não vou cometer os mesmos erros. Só que tem gente que não ganha maturidade nem com o sofrimento dela. Esse é o problema, aí se torna um problema. Ou seja, ela passou por um problema, ganhou maturidade com aquele problema, venceu o problema. Agora ela tem um desafio: não voltar a cometer os mesmos erros, para não viver os problemas. Aí ela não vence o desafio, volta a ter problema, aí ela vai ter problema. Então ela não ganha maturidade nem com os próprios sofrimentos. O que vai acontecer com essa pessoa? Pergunta para mim, bispo, o que vai acontecer com essa pessoa? Pelo amor de Deus, essa pergunta de vocês aí, de novo, pergunta, bispo, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai viver a vida inteira parada no mesmo lugar. Sabe o que é uma pessoa parada no mesmo lugar? É mais ou menos assim. É só um exemplo, tá? Hoje eu sou uma pessoa que ganho R$2.000. A vida passou, 20 anos depois eu continuo ganhando os mesmos R$2.000. A vida passou, 40 anos depois, continuo ganhando os mesmos R$2.000. Ou seja, a vida passou e a pessoa não saiu do lugar. Não saiu do lugar porque não aprendeu a ter maturidade, nem com os problemas dela, nem com os desafios dela e nem com os dos outros. Então a falta de maturidade vai fazer a vida passar e ela vai ficar no mesmo lugar. Você quer isso para você? Pergunta seu vizinho aí, você quer isso para você? Pô, você vai lutar do mesmo jeito, você vai lutar com as mesmas forças para ficar no mesmo lugar? Claro que não. Ou seja, você vai lutar 20 anos da mesma forma que você lutou 20 anos atrás. Só que se você ganhar maturidade, esses 20 anos para frente, que você não vai mais cometer os mesmos erros, você vai evoluir com eles, você vai crescer com eles. Outro dia falaram para mim assim, bispo, qual a diferença da sua vida hoje com a sua vida de 20 anos atrás? Porque eu tenho 23 anos de ministério. Eu disse, a diferença é que eu aprendi com os meus erros, com os erros dos outros, e hoje eu não sou a mesma pessoa. Não sou a mesma pessoa nas minhas ações, não sou a mesma pessoa naquilo que eu direciono a minha vida para ter. Ora, é só olhar para a minha vida. Há 20 anos atrás eu não tinha carro. Há 20 anos atrás eu não tinha casa. Há 20 anos atrás eu não tinha empresa. Hoje eu tenho empresa, tenho casa, tenho carro, tenho uma vida estabilizada. Hoje eu sou uma pessoa que estou do lado do apóstolo, ajudo a comandar a obra. Ou seja, o tempo passou, a maturidade me fez enxergar a vida de forma diferente e ter ações diferentes. Fala para o seu vizinho, não aceite viver do mesmo jeito, não aceite viver da mesma forma. Amanhã tem que ser diferente de hoje. Quando você acordar amanhã, o seu amanhã precisa ser diferente do hoje, senão você vai continuar vivendo as mesmices da vida. Semana que vem tem que ser melhor do que a semana anterior. Bispo, então o que eu tenho que fazer? Mudar hábitos, mudar conceitos, mudar ações. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não posso aceitar de maneira nenhuma, daqui um mês, ter as mesmas pessoas na igreja, ter a mesma quantidade de pessoas na igreja. A igreja precisa crescer, a igreja precisa evoluir, a igreja precisa ter mais povo, porque nós trabalhamos para isso, evangelizamos para isso.
À medida que eu vou aceitando as coisas serem do mesmo jeito, eu vou aceitando que a minha vida fique parada no tempo. Então nós precisamos ganhar maturidade, saber o que é o que. Então uma coisa não é a outra, e vice-versa. Não posso misturar na minha vida coisas e agir nelas como se fossem iguais. Desafio é uma coisa, problema é outra. E você precisa vencer os desafios para que não se tornem problemas.